Olá, olá! Beleza, gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem, ficando em casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus amigos, cuidando principalmente dos idosos. Bom, vamos dar então continuidade aqui ao módulo 11 de quadrado perfeito, página 19, frente 1 de matemática. Então, sejam A e B números reais. O quadrado da soma de A com B, isto é, A mais B ao quadrado, é tal que... Bom, então aqui eu tenho uma coisa chamada quadrado da soma de dois números, certo? Então, o quadrado da soma de A mais B. Bom, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B, certo? Então, fazendo aqui a distributiva, A quadrado mais AB mais BA ou AB mais B vezes B, que é B quadrado, certo? Então, AB mais AB, eu tenho 2AB. Portanto, A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. No fundo, isso aqui é um produto notável, né, gente? O famoso quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, quando vocês forem fazer alguma coisa do tipo A mais B ao quadrado, então, só relembrando, o quadrado do primeiro termo, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Beleza? Não esqueçam de colocar o 2AB, tá bom? Vou até colocar aqui uma coisa muito importante. A mais B ao quadrado não é igual a quadrado mais B quadrado. Isso não é verdade, viu? Isso aqui está errado. Ok? A mais B ao quadrado é quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Tá bom? Mais o 2AB. Não esqueçam disso, por favor, cada vez que vocês fazem esse tipo de conta, um professor de matemática tem um treco. Tudo bem? Então, é isso que eu queria comentar aí nessa parte, tá? Do quadrado da soma. Bom, agora sejam A e B números reais, o quadrado da diferença de A com B, isto é, A menos B quadrado, é tal que... Bom, agora tem o quadrado, né, da diferença entre dois números. Então, isso aqui é A menos B vezes A menos B. Isso aqui é igual a A quadrado menos AB menos BA, ou AB, mais B quadrado. Fazendo aqui a distributiva. Menos AB com menos AB, eu vou ter menos 2AB. Portanto, A menos B ao quadrado é A quadrado menos 2AB mais B quadrado. É parecido com o anterior, né? Mas aqui nós temos o sinal de menos. Portanto, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês, tá? Atenção para a minha fala. Quando eu falar para vocês o quadrado da diferença, então é o quadrado de uma diferença. Ó, quadrado de uma diferença. E quando eu falar para vocês diferença entre quadrados, é isso aqui. A quadrado menos B quadrado, tá? Então, este cara aqui em roxo é a diferença de quadrados. E este cara aqui em vermelho, com amarelo, é o quadrado da diferença. Tudo bem? Então, não confundam um com o outro. Esse aqui, inclusive, a gente viu, né, no módulo passado que A menos B ao quadrado é o produto de A mais B por A menos B. Tudo bem? Então, não confundam o quadrado da diferença com quadrado, com diferença entre quadrados, tá? Então, só para ficar claro. Este aqui em vermelho é o quadrado da diferença. E esse aqui em roxo é a diferença entre quadrados. Ok? Bom, vamos aqui, pessoal, então, ver alguns exemplos. X mais 5 ao quadrado. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais 10x mais 25. Certo? Logo, x mais 5 ao quadrado é toda essa expressão aqui.
3y menos 8 ao quadrado. Então, pensando aqui, claro, né, o primeiro termo sendo 3y e o segundo termo sendo 8. Então, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 3y elevado ao quadrado dá 9y ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48. Então, menos 48y mais 8 ao quadrado, 64. Então, 3y menos 8 ao quadrado é 9y ao quadrado menos 48y mais 64. Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, aqui a raiz 4 com quadrado vai dar 2. Aqui eu consigo escrever isso aqui como 2 raiz de 6, né? Raiz de 2 com raiz de 3. E aqui raiz de 3 ao quadrado, a raiz 4 com quadrado. Certo? Portanto, 2 mais 3 dá 5. E ainda me sobra o 2 raiz de 6. Certo? Bom, às vezes, pessoal, a gente também pode meio que desfazer o que a gente estava fazendo, entre aspas. Geralmente a gente vai aqui da esquerda para a direita, mas a gente também pode ir da direita para a esquerda, né? Pensar agora o contrário. Por exemplo, 49 menos 14x mais x ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é 7 menos x ao quadrado. Eita, por quê, professor? É só você perceber aqui, né, que eu tenho o 49, que é um quadrado do 7. O 14, no fundo, ele é 2 vezes 7, né? Então, eu posso pensar aqui 2 vezes 7 vezes x, mais o quadrado do próprio x. Bom, então o que eu tenho aqui, né, no fundo, gente, é o seguinte, ó, quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Opa, então eu tenho aqui o quadrado da diferença. Então, de fato, isso aqui eu consigo escrever como 7 menos x ao quadrado. Tá bom? Fazendo aí a operação inversa. E a mesma coisa nós temos agora, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído, gente. Nós temos aqui o caso do 4m ao quadrado mais 1, 4m ao quadrado mais 4m mais 1, certo? Se eu for pensar bem, o 4m ao quadrado, ele é o quadrado de 2m, né? Então, 2m ao quadrado. Aquele 4m, eu posso escrever ele como 2 vezes 2m vezes 1, certo? E o 1 eu posso escrever ele como 1 ao quadrado. Então, aqui eu também percebo que eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Opa! Então isso aqui veio de um quadrado da soma. Opa, então isso daqui é 2m mais 1 ao quadrado. E de fato, né, se eu desenvolver o 2m mais 1 ao quadrado, eu volto aqui para o lado esquerdo. Beleza? Então é isso, gente. A próxima videoaula vai ser para falar dos exercícios da apostila.